7h33, sempre ao vivo, de volta aqui pela Folha FM. Não esqueça, estamos lá também, a Folha FM é 98,3. E estamos também em nosso Face, do YouTube, e se puder, dê uma passadinha lá no Instagram para você conferir também a transmissão ao vivo deste programa, o stream ao vivo aqui deste programa. Hoje do programa a gente tem o prazer de receber o advogado e procurador da Câmara de Campos, Bruno Gomes. Vamos falar sobre muitos assuntos aí polêmicos e importantes, tanto de Campos e do Brasil. É um prazer recebê-lo nesta manhã, Bruno. Seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Ô Cláudio, bom dia, satisfação, bom dia Arnaldo, satisfação enorme estar aqui com vocês, bom dia aos ouvintes da rádio e quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Vamos lá, Bruno, vamos começar pelo fato mais recente, né, que é hoje o início desse recesso legislativo. Até conversava aqui em off com vocês, né, vamos ver se agora tem um pouquinho de descanso na cobertura política, porque a Câmara vem no ritmo puxado para a gente que acompanha, sobretudo o bastidor, né, vem no ritmo puxado com essas votações mais polêmicas recentes, e agora vem uma parada nas sessões. Mas isso necessariamente não quer dizer que os trabalhos parem, né? Como que funciona, qual é o funcionamento da Câmara, para a gente explicar à população, durante esse período de recesso, previsto aí no regimento para 1º de julho, 1º a 31 de julho? Então, Arnaldo, o período de recesso parlamentar, né? As sessões ordinárias, elas entram em recesso, né? E só será pautado alguma sessão, caso haja um pedido, né, de sessão extraordinária, ou pelo prefeito, ou por algum vereador, dependendo do tema. Os trabalhos eles continuam internos, né? Os projetos que já estão tramitando pela casa, eles continuam tramitando, em que pese, nesse período de recesso, as comissões também entram em recesso, né? Os prazos das comissões também entram em recesso. Só que a casa, ela continua funcionando normal, né? Reuniões internas, os processos administrativos, eles continuam tramitando. O que realmente, o grande marco do recesso é a suspensão das sessões, né, ordinárias. Agora, nessa questão de tramitações internas, ontem, né, o Fábio, como eu falei, falei no bloco anterior, já tinha noticiado isso, tinha dado uma nota sobre isso. O Fred destacou que ele, enquanto presidente da Câmara no final da legislatura anterior, nos 2 últimos anos da legislatura anterior, deu início a esse processo, né, e que agora seria dado continuidade de mudanças no regimento. Claro que você, como procurador, participa diretamente desse processo. O que mais tem ali de importante para ser modificado? Que realmente tem algumas leituras do regimento, para a gente que é leigo, né, e a gente recorre sempre a vocês que têm conhecimento da parte jurídica, realmente tem algumas coisas que deixam meio confuso. O objetivo é esse, esclarecer alguns pontos. É necessário essa reforma urgente? Sim, isso aí é de extrema necessidade. Desde janeiro, a gente andou estudando muito o nosso regimento atual e a gente percebeu várias inconsistências no nosso regimento, né? Inclusive, determinado artigo fala uma coisa, outro já fala uma coisa contrária. E o Fábio, na verdade, o presidente criou um grupo de trabalho em que os integrantes dos membros do grupo é praticamente a procuradoria inteira, né? E a gente tem trabalhado aí incansavelmente, na verdade, para fazer um novo regimento. O pedido do presidente foi o seguinte: eu quero que seja feito um novo regimento, um regimento atual. Então a gente, através da procuradoria, do nosso grupo, a gente buscou aí os regimentos do Brasil inteiro, de câmaras, por exemplo, como a Câmara de Fortaleza, que é um regimento mais atual. E a gente tem buscado, entre outros regimentos, atualizar e fazer realmente um regimento bem pensado e bem atual, do zero, né? Na verdade, não seria uma reforma, seria um novo regimento. E quais seriam as principais mudanças que já dá para pontuar algumas que estão para acontecer? Por exemplo, essa polêmica de ontem é uma das mudanças, né? Essa questão da votação da emenda, das emendas antes de votar o projeto em si. Hoje, realmente, o nosso regimento, ele dispõe que o projeto é votado primeiro e depois
e seriam votadas aí as emendas. Isso realmente, na prática, né, no dia a dia, a gente vai aprendendo que é uma forma equivocada. Isso, por exemplo, com certeza a gente vai alterar no novo regimento. Primeiro tem que submeter à votação as emendas, discutir as emendas, para posteriormente votar o projeto. Entre outras, como atualizar um pouco sobre o capítulo que fala de CPI. Nosso regimento ele fala muito pouco, disciplina muito pouco sobre CPI, sobre outras comissões especiais e etc. Com relação à votação do Código Tributário, por exemplo, que a gente vai abordar um pouco mais depois, né, ali a exigência de quórum, nesse caso, é de quórum, ou melhor, de votação de maioria absoluta, independentemente do quórum. Isso pode ser alterado ou isso é uma prerrogativa que deve ser mantido? Isso deve ser mantido, sim. Deve ser mantido, sim. Tá, então essas questões, porque normalmente isso é quase que ponto pacífico e comum em todas as casas legislativas, né, Bruno? Então, assim, tem pontos que precisam ser mantidos quase que em comum, não é? Sim, na verdade, Arnaldo, os regimentos, né, eles buscam, primeiro, o que está na Constituição Federal, a gente não pode fugir do que está na Constituição, e o regimento interno também do Senado e da Câmara Federal. A gente busca seguir, a maioria dos regimentos seguem, quase que em sua totalidade, o que está disciplinado nesses regimentos, entendeu? Certo, então você pega como parâmetro ali, e em caso aí não estou dizendo que é o caso de Campos, mas num caso de uma mudança regimental em qualquer uma casa legislativa municipal que esteja em desacordo com essas, isso pode ser até uma prerrogativa para judicializar o caso alguém sinta que violou algum ponto ali, não pode? Sim, com certeza. Se tiver alguma coisa no regimento ou em qualquer lei que estiver em afronto, né, contra a Constituição Federal ou contra uma lei federal, com certeza pode ser ajuizada a ação competente para reaver isso. Certo. Então, passando desse ponto que deve ser o principal desse período de recesso, vamos voltar um pouquinho agora ao início do ano, nas primeiras sessões lá da Câmara. Acho que já acendeu ali que seria um período de polêmica, e foi aquela reanálise do julgamento das contas de Rosinha. Assina o parecer pela casa, quem assina não é você, é o procurador de carreira, né? É ele que assina esse documento dando parecer favorável à anulação do julgamento anterior. Agora, isso deu uma polêmica porque a Câmara na legislatura anterior tinha uma maioria desfavorável ao grupo garotista, o que não acontecia até então na atual. Não é uma novidade você reanalisar um ato, já que, como o presidente da OAB chamou aqui durante a entrevista também, não sei se ele falou esse termo, ou se foi outro jurista, um jurista falou comigo em off, mas ele também foi contra aqui essa reanálise, por isso que eu lembrei da participação dele, mas seria um ato jurídico perfeito, terminou ali o julgamento na Câmara. Não seria em outra esfera para se contestar isso? Não seria no judiciário que se contestaria essa questão de cerceamento de defesa, e entre tantos outros pontos que são alegados para anular essa reprovação? Então, Arnaldo, eu tive até a oportunidade de conversar com o doutor Cristiano, né, o presidente da OAB, Campos, a qual eu já mandou um abraço. E aí são divergências de entendimentos, né? O entendimento da Procuradoria, né, do procurador de carreira, doutor Arley, naquele momento, como o pedido da ex-prefeita Rosinha, ele foi protocolado em janeiro, né, e ali ela estava levantando diversos apontamentos de questões de afronta ao contraditório, ampla defesa, ao devido processo legal e etc. Ele entendeu, que também eu confesso que é o meu entendimento, em que tinha realmente algumas nulidades ali que o processo deveria ser submetido novamente ao decreto que reprovou as contas, né? Tinha que ser submetido novamente à votação para anular aquele decreto e o processo voltar ao zero e transcorrer de forma normal. A sua pergunta é a seguinte: eu entendo, na administração pública, né, um dos princípios do direito administrativo é que a administração pública ela pode reaver os seus atos a qualquer momento. Encontrado ali uma nulidade, ela pode reaver seus... Na verdade, ela não pode, ela deve
reaver seus atos a qualquer momento, independente da gente estar se falando aqui de uma legislatura anterior, um ato da legislatura anterior ter sido anulado por uma legislatura atual. Até porque, na verdade, foi anulado pelo plenário, né? Então, se a gente parar para analisar, por exemplo, um desses princípios do direito administrativo, um decreto do atual prefeito não poderia revogar um decreto de um prefeito da gestão anterior. Então, assim, na verdade, encontrada uma nulidade, a administração pública ela deve reaver os seus atos para sanar essa irregularidade. Mas tem até uma pergunta aqui do Maurício Batista, né? Ele coloca aqui, com relação, na mesma linha do que a gente está conversando, ele tinha colocado até antes, mas agora que eu vi, com relação às contas de Rosinha, reprovado pelo TCE, ou no termo técnico, com parecer contrário do TCE, e reprovada pela gestão passada do Legislativo, caso volte ao plenário atual e seja aprovado, não abre jurisprudência, os meios não seriam judiciais, se for legal, no mínimo, e se for legal, não é no mínimo imoral, já que é a mãe do prefeito e o presidente da Câmara é do mesmo grupo político. Além dessa questão da moralidade, tem jurisprudência, Bruno, onde vocês... aí eu volto a falar, não foi você que assinou, foi o procurador de carreira. Mas aonde que a casa, a procuradoria da casa, achou jurisprudência nesse sentido? Só fazer uma correção. Não foi eu que assinei, não. Não foi eu que assinei, mas também não foi eu que fiz. Sim. Isso foi o entendimento dele, né? Entendimento dele. O STF hoje é pacífico nesse sentido, entendeu? O STF hoje é pacífico nesse sentido. Se tem uma nulidade ali e a administração pública ela foi provocada, a Câmara nesse caso, ela foi provocada, ela tem que abrir um processo para averiguar se houve a nulidade ou não, se houve essas ofensas ou não. E assim ela fez, ela abriu um novo processo, tá? E ali foi averiguado que realmente tinha sido... A prefeita, na verdade, a ex-prefeita Rosinha, eu tive a oportunidade de ver o processo também, que foi anulado, e não tinha manifestação dela no processo, nenhuma no processo. Nenhuma. Então, assim, na verdade, é essa que é a incongruência. O entendimento à época foi que a defesa que ela havia apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado, essa defesa já serviria do contraditório na Câmara Municipal, o que realmente o STF discorda, né? Tem um entendimento atual que não. E no processo administrativo de cada casa legislativa, também tem que ser oportunizado ao prestador de conta apresentar a defesa. Quanto à questão de ter que ter sido através de uma ação judicial, eu discordo. Poderia também. Só que aí a gente vai entrar naquela seara da questão interna corporis, que é uma questão interna da Câmara, é um processo administrativo, em que pese receber o voto do parecer do Tribunal de Contas, mas é um processo administrativo do Poder Legislativo. Então, tem judiciário que nem gosta de entrar nessa seara porque é uma questão administrativa, entendeu? Eu diria que é muito mais político do que administrativo, né? O julgamento inteiramente Sim. Político. Na né? verdade, te interrompendo, na verdade, esse é conhecido como um processo político-administrativo. Sim. Agora, além dessa questão das contas que estão aí na gaveta do presidente, e é a prerrogativa dele, a gente falou de 2 pontos, regimento e contas. E na época me chamou a atenção uma coisa. Foi alegado que não foi respeitado um rito. Mas não existia um rito. Como que não se respeita um rito se o rito não existe? E aí houve um decreto, né, da mesa da Câmara, da mesa diretora da Casa, em que se preconizou um rito para a prestação de contas. Esse rito ele também deve fazer parte desse trabalho que a gente citou anteriormente de rearranjo aí de um novo regimento da Casa? Sim, vamos lá. O que na verdade ocorreu foi o seguinte: pelo que eu vi, o argumento não é que não tenha sido respeitado um rito. Não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Diante disso, o presidente teve a ideia na verdade foi através de uma resolução da mesa, né, de criar um procedimento político-administrativo para julgamento de contas. Aquele cenário aconteceu naquele momento
E para que não ocorra daqui para frente, né, ele resolveu criar, através de resolução da mesa, um procedimento, que inclusive, como é uma resolução, já vai fazer parte do novo regimento também, da casa. Agora, dentro dessa questão de regimento, dá para se pensar, Bruno, em prazos para análise de projetos? Por que eu falo isso? Você com certeza acompanhou essa questão do Código Tributário, a Procuradoria dá seu parecer, mas a grande polêmica que os vereadores ou seja, os vereadores de oposição colocaram é o seguinte: o projeto é extenso, isso não tem como negar, são tabelas e mais tabelas, são cálculos, e cálculos não se faz passando o olho em folha de papel rapidamente, né? E chega para votar à tarde, chega em regime de urgência e entra na pauta 4 horas depois. O próprio presidente da casa, aqui em entrevista, falou que não permitiria mais que projetos dessa magnitude fossem votados tão rápido, sem ter a oportunidade de que os vereadores possam analisar. Mas que não seja esse um ato do Fábio, porque o cargo de Fábio termina no próximo ano, a não ser que ele seja reeleito para mais 2 anos presidente da Câmara. A casa preconiza, pode prever dentro do regimento um período mínimo para análise de projeto que tenha, por exemplo, necessidade de maioria absoluta ou maioria qualificada? Isso pode ser previsto no próprio regimento? Então, o regimento nosso atual, por exemplo, a gente está falando aqui foi intitulado como uma reforma tributária, né? Salvo engano, acho que são 30 artigos. Essa alteração no Código Tributário são 30 artigos, num Código Tributário que é enorme. Realmente, estão sendo alteradas algumas planilhas, alguns valores. Só que o nosso regimento hoje preconiza que, por exemplo, para instituição de um novo código, aí sim existe um procedimento, né, um rito específico. Mas para alteração de uma lei já existente, em que pese eu também concordar com esse entendimento de que deveria ter sido dado mais tempo para os edis analisarem, mas o rito é o mesmo para um projeto de lei que altera um artigo e para um outro que altera 30 artigos, como é esse caso aí. Mas é uma ideia não por questão de maioria, né? Maioria absoluta, maioria simples, ou maioria qualificada, mas sim pelo teor do projeto. Isso pode ser levado agora em consideração para a alteração. É uma sugestão que eu vou levar para o grupo de trabalho, né, e para o presidente, para a gente, de repente, quando um projeto de lei chegar à casa, que houver uma complexidade maior, que for alterar muitos artigos, né, que necessitar de um tempo maior, a gente já prevê no regimento interno um maior tempo para análise. É porque o regime de urgência, às vezes, chama muita atenção da gente, né? Porque, por exemplo, eu não acompanho só a Câmara de Campos, acompanho algumas, né? E intervalo de 10 minutos, aí o parecer votou. Não parece que é tudo meio que é toque de caixa, ou esse diálogo já é prévio também, e aí a gente sabe como que é a relação entre um poder e o outro, que é independente, mas harmônico. Então, às vezes, talvez esse diálogo já seja prévio, mas pra gente que vê de fora é muito rápido, né? Por exemplo, uma lei orçamentária anual, gigantesca. Tem uma audiência pública, não estou falando nem do caso de Campos, estou falando de outras cidades que eu já fui acompanhar no local. Uma audiência pública, uma discussão posterior, e nessa discussão posterior dá um intervalo de 10 minutos, volta 10 minutos, aprovou. Assim, não parece que faltou analisar documento? E aí não estou falando não só do procurador não da casa, sabe, Bruno? Estou falando da percepção da população assistindo ao andamento na casa. Na verdade, um projeto, quando ele tem um pedido de regime de urgência, ele passa pelas comissões antes, né? Ele já chega na hora da votação com o parecer das comissões, já estão prontos, né? Quando o projeto não tem pedido de regime de urgência, ele entra para tramitação e não é nem votado no mesmo dia. Aí que submete as comissões. Mas quando o projeto tem um pedido de urgência, que a gente vê ali a possibilidade de ser aprovado o regime de urgência, ele, com certeza, a diretoria de plenária, ela envia antes para as comissões, e as comissões elas já chegam para votação com os pareceres prontos. Uhum. É assim que acontece. Agora, a gente falou sobre essas duas votações, 2 pontos mais polêmicos, Código Tributário e as contas de Rosinha, mas tem um outro projeto também que Arnaldo, ficou meio que...
Desculpa te interromper, tem como só voltar um pouco, antes de você entrar num outro projeto, tem como voltar aí uma questão das contas da Rosinha? Só para tentar recapitular aqui, caso o procurador também consiga se lembrar. Porque eu acho muito justificado, muito, sobretudo o direito à defesa, evidentemente, isso não pode ser negado de forma nenhuma. Mas naquele período de 2018, os advogados, então, né, da defensoria aí, da Rosinha, né, os advogados dela, não conseguiram, a Câmara não deu o direito a ela de se, né, expressar, e eles não conseguiram nenhum recurso, não teve nenhum julgamento, não teve nem nada extra, Câmara e sim judicial. Você se lembra disso, Bruno? Isso foi levantado também à época. O que na verdade aconteceu, os advogados da ex-prefeita Rosinha, eles ajuizaram sim uma ação para que não houvesse, com pedido de liminar, né, para que não houvesse o julgamento das contas, porque que existia supostamente um recurso pendente de julgamento no Tribunal de Contas. Na verdade, não foi para anular. Esse foi o pedido, inclusive, salvo engano, o juiz à época ele indeferiu o liminar, dizendo que era uma questão interna corpus, né, que ele não ia interferir nos andamentos dos trabalhos do Poder Legislativo. Mas o objeto da ação foi esse. Não foi para questionar essa questão da nulidade, de ofensa contraditória para a defesa, até porque o processo ainda tramitava, segundo o entendimento na época da defesa dela, uma carência de se eu não me engano, era um embargo de declaração, alguma coisa assim, para julgar no Tribunal de Contas. Se bem que embargo declaratório quase sempre, não sou especialista, não, sou só amigo dos especialistas, eles me falam. Quase sempre os embargos declaratórios são um recurso para tempo, né, para ganhar tempo. Bom, mas sobretudo essa história, esse caso de não ouvir o contraditório, eu também não aprovo, assim como o Arnaldo falou também, não aprovo. E assim, vale lembrar, isso agora é importante falar, que às vezes as pessoas confundem um pouco. As contas da ex-prefeita Rosinha, elas não foram aprovadas, né? O que aconteceu foi simplesmente, após provocar por ela, verificou-se, a Câmara verificou, a Procuradoria da Câmara verificou que existia, sim, uma ofensa contraditória para a defesa, algumas nulidades no processo. O processo que foi submetido à votação foi para anular o decreto que tinha reprovado as contas dela, né? Agora, o processo, iniciou-se um novo processo, em que já passou pela Comissão de Finanças, ela já apresentou a defesa dela, agora cumpriu a Constituição, né, e o rito que foi criado, o procedimento, e agora está, salvo engano, está em fase de alegações finais dela, porque os prazos da Câmara estão suspensos, né, para em seguida o presidente pautar para votação. Aí sim, o plenário atual vai decidir se aprova ou reprova as contas dela, mas não tem nada para até o momento. E nesse caso, o quórum é qualificado, né? Sim, para alterar, né, para modificar um parecer prévio do Tribunal de Contas, o quórum qualificado de 2/3. Aí é bom a gente esclarecer, porque foi uma coisa sempre que me deu dor de cabeça nessa cobertura aí do Código Tributário. São 3 tipos de votação diferentes. O de maioria simples, não é isso? A maioria simples é independente do quórum. A maioria simples é metade mais um dos presentes. Aí tem a votação de maioria absoluta, como esse caso de alteração no Código Tributário. E aí como que se prevê? Então, a maioria absoluta é o número mais próximo acima da metade, né? Que nesse caso são 13, são 25 cadeiras, da quantidade de cadeiras. Então, a maioria absoluta hoje em campo são 13 votos. Agora, na maioria simples e na maioria absoluta, qual é o peso ou o papel do voto do presidente? O presidente ele só vota em maioria qualificada. E em caso de empate, maioria simples. Em caso de empate, maioria simples, o presidente desempata. E na maioria absoluta? Não, maioria absoluta, o presidente não desempata, por quê?
Esse é o meu entendimento. O meu entendimento é que a maioria absoluta são 13. Tem que ter 13 votos favoráveis. Se tiver 12 votos, seja 12 a 12, ou 12 a 11, ou 12 a 10, não alcançou os votos para aprovação, que seriam 13. Agora, quando a gente falou da maioria simples, né, a maioria simples é a maioria dos presentes. E no caso da a maioria absoluta é independente do quórum, né, independente dos presentes. Independente. Tem que ter 13 votos. Tem que ter 13 votos. Já nesse caso de maioria qualificada, como eu falei, para reverter o parecer do TCE é um ponto de maioria qualificada, de 2/3. Aí o presidente vota, ou é prerrogativa dele votar ou não nesse caso? Não, o presidente vota nesse caso. Vota nesse caso, né? E de onde saía... E Arnaldo, e de onde saía aquele número 17 que eu estou tentando lembrar aqui? 17, de maioria... os 2/3, maioria qualificada. Que é a maioria qualificada. Isso. E aí o presidente não vota. Aí o presidente vota. Aí o presidente vota. Eita. Ele não vota em maioria absoluta. E foi isso que deu uma confusão nesse cálculo de imprensa aí. E deu confusão em todo mundo, sabe, Bruno? Eu até falei que foi volta em cima de volta, porque a oposição tinha voto para derrubar o Código Tributário e todo mundo se confundiu ali e o Código Tributário voltou para tramitar na casa. Mas aí é questão de estratégia política, não somos nós que vamos interferir nesse contexto. Mas são 7h59 agora, não vamos interferir diretamente, né? Porque a imprensa tem um peso fundamental nesse jogo também, sejamos sinceros em relação às discussões políticas. Nogueira, são 7h59, eu ia falar sobre questão de outra votação qualificada, que é a de redução de cadeiras na casa, Bruno, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco. Ótimo, muito bom. Já fica aí a conexão para o próximo bloco, então, são 8 horas em Campos, a gente faz uma pausa bem rápida aqui no Folha no Ar, primeira edição. Você que nos ouve aí pela rádio, interage também, participa, vê o programa pelo Facebook, pelo nosso stream aí no Face, no YouTube e também lá no Instagram. Você pode conferir também. São 8 horas em Campos e o oferecimento do programa dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com Engenharia do Trabalho, exames toxicológicos, consultas médicas, fisioterapia e acupuntura.